Neste vídeo quero dar-vos umas recomendações para que as vossas animações linguísticas corram da melhor forma. E o ponto fundamental, a coisa mais importante numa animação linguística, nem sequer é o momento em que estamos a dinamizar, é a preparação. É muito importante preparar as animações linguísticas não só bem, como de forma realista. E para fazer isso temos que começar por nos fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: quem é o nosso grupo? Quais são as suas características? Quais são as suas características? Quantas pessoas há no grupo? Quais são as necessidades e os interesses das pessoas do grupo? E a partir daí, o que é que podemos fazer? O que é que o nosso grupo vai conseguir fazer? Segunda pergunta importante é: quanto tempo temos para a animação linguística e qual é o espaço que temos? Não vale a pena tentar apressar um grupo para fazer encaixar uma animação linguística prevista para 30 minutos em 15. Isso nunca funciona. Para aprender é preciso tempo. E a questão do espaço também é muito importante, porque é preciso garantir a segurança emocional e física do grupo. Então, se tiver uma sala com piso que escorrega, não vamos fazer uma atividade em que é preciso correr e ir muito rapidamente do ponto A ao ponto B. Se tiver um espaço muito barulhento, não vou fazer uma coisa muito virada para a escuta e a repetição exata de palavras. E vou fazer uma coisa mais não verbal. É mesmo preciso criar condições para que toda a gente se sinta segura, tanto em termos do corpo como da mente e do coração. Isso é super importante. E vale também para a equipa. Na preparação, inclui falar com toda a equipa, e é ainda mais importante quando somos uma equipa intercultural e quando há várias línguas de trabalho dentro da equipa. É importante que toda a gente saiba o que é que vai acontecer e qual vai ser o seu papel no que vai acontecer. Isso é particularmente importante quando trabalhamos com tradução, para ter a certeza que as informações vão ser traduzidas bem, para não criar confusão se numa língua sair uma informação e noutra outra informação contraditória. E, por fim, super importante, ter um plano B. Imagina, se preparo uma atividade para ser feita no exterior e de repente começa a chover, o que é que eu faço? Sempre ter um plano B para as animações linguísticas. Mais uma coisa muito importante na preparação é ter elementos gráficos, visuais, que facilitem a aprendizagem de palavras, se for esse o caso, se for necessário aprender expressões ou palavras no âmbito da animação. E aí aconselhamos sempre a ter em mente os diferentes perfis de aprendizagem, ou seja, pessoas mais visuais, e tentar tornar os cartazes mais claros e mais gráficos possíveis, com desenhos, esquemas e códigos de cores. Ter língua A sempre na mesma cor, língua B sempre numa segunda cor, língua C sempre numa terceira cor, etc. E manter esta coerência de um cartaz para outro, mesmo para jogos diferentes, porque o ideal é deixar os cartazes depois afixados no espaço comum para que participantes possam sempre ir ver, controlar as informações e assim torna mesmo mais fácil se temos a informação estruturada e organizada. Quando tem estas coisas todas, há só uma última coisa que é preciso pensar. Se dentro da atividade vai ser preciso trabalhar em grupinhos mais pequenos, é muito importante pensar antes como é que vamos formar os tais grupos, para não haver um momento aí de confusão em que não se sabe bem quem é que vai com quem. Isso pode completamente perturbar a dinâmica que vão criar ao lançar a atividade. Então podem pensar ou deixar o grupo fazer os grupinhos mais pequenos, fazer a tradicional contagem, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou uma variação de outras metodologias que permitam criar grupos, mas isso é sempre uma coisa que é bom antecipar antes de começar a atividade. Depois, durante a atividade, há várias coisas que é preciso terem atenção para ter a certeza que corre bem. Primeiro, a quantidade de línguas nas quais vão desenvolver a atividade, quem traduz, em que ordem, etc. E como é que vão garantir que toda a gente entende e recebe a mensagem.
Tudo bem se decidem usar o inglês, por exemplo, como língua comum de trabalho, mas aí é mesmo importante garantir que toda a gente está super à vontade com isso e vai conseguir acompanhar. Também é uma opção apelar a línguas que não são as línguas oficiais do intercâmbio para valorizar a diversidade e as outras culturas e línguas que estão presentes dentro do grupo. E depois umas recomendações sobre a estrutura na dinamização de uma animação linguística. Como são momentos rituais no dia e que acaba por ser um hábito do grupo, é bom que siga sempre uma estrutura semelhante. Se é preciso aprender línguas para o jogo, é bom começar por aprender os elementos do vocabulário. Primeira coisa, aprendemos em todas as línguas que vão ser necessárias para o jogo, repetindo 3 vezes cada palavra em cada língua, usando um tom diferente cada vez. Isso para estimular a memória e estimular vários sentidos e não só o cérebro na aquisição de vocabulário. Isera. Isera. Ise. Isera. Ra. Isera. Isera. Right? Direita. 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 Droite. 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 Recht. 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 Depois vamos dar a explicação ou na língua comum ou nas várias línguas com tradução, garantir que toda a gente percebeu. E se a explicação for muito longa, aconselho-vos, no fim da explicação, a repetir só mais uma vez cada palavra em cada língua para refrescar um pouco a memória e ajudar a lançar esta dinâmica para o grupo. E depois é brincar. Muitas vezes surge a pergunta se a equipa deve participar nas animações ou não. Isto deixa ao vosso critério, também não há verdade absoluta. Nos jogos de desbloqueio pode ser importante a equipa participar para ser mesmo um elemento motivador e exemplos de participação ativa. Se for um jogo com mais competitividade, se calhar é melhor ter uma equipa como fora, neutra, que vai garantir um papel mais de árbitro, para que não haja sentimento de injustiça. Mas isso depende sempre do contexto, do grupo e da equipa. Outra pergunta que surge muitas vezes é se aconselhamos a jogar com todas as línguas ao mesmo tempo ou uma língua depois da outra. Isso depende do vosso grupo, do tempo que tem, das competências linguísticas prévias. Se querem jogar primeiro na língua A, depois na língua B e depois misturar, pode ser uma boa solução para grupos com menos confiança e com menos flexibilidade linguística. Se tem um grupo que já está mais à vontade com o formato de animação linguística e com as próprias línguas, então aí podem começar diretamente misturando todas as línguas. Mas aí também não há verdade absoluta e é bom experimentar. Não se esqueçam que também, se começam, por exemplo, misturando todas as línguas e veem que é demasiado complexo, não funciona, podem voltar e dizer, ok, vamos fazer só em língua A e depois em língua B. Não faz mal, é adaptação. Improviso e adaptação, é muito importante. No fim do jogo, pode ser bom ter um último momento coletivo, por exemplo, para repetir uma última vez cada palavra, para checar aí, para rectificar aí a pronúncia que pode ter ficado distorcida ao longo do jogo, ou se tiver sido uma animação linguística em que se trabalha em grupinhos mais pequeninos, é bom ter um momento coletivo no fim para partilhar o que se fez, para voltar a criar uma coesão de grupo no grupo completo. Enfim, por fim, uma recomendação fundamental que vale para todas as animações linguísticas e para a animação intercultural no geral. Praticamos inclusividade radical, ou seja, a moderação vai ser muito importante e não vamos só fazer moderação relacionada com elementos linguísticos ou com regras do jogo, mas também não podemos tolerar nenhuma linguagem racista, sexista, homofóbica, capacitista, etc, etc, etc. E vai ser o papel da equipa mesmo garantir que todas as pessoas estejam seguras, respeitadas e que não haja espaço nenhum para palavras de ódio, expressões de ódio de qualquer natureza que seja.
E isso em contexto intercultural é muito importante e a equipa tem que ser um exemplo também para os jovens. Estas animações linguísticas não são só úteis para aprender vocabulário, também são animações nas quais se aprende coisas a nível de interculturalidade, se trabalha a dinâmica do grupo e então é particularmente importante criar condições de respeito e de cuidado mútuo dentro dos grupos nestas animações como exemplo para o comportamento esperado para todo o intercâmbio. E a última coisa que eu vos quero deixar é a adaptabilidade, mais uma vez, porque eu dou-vos todas estas recomendações e no site encontram mais e também encontram as fichas descritivas das atividades, mas o mais importante é estejam à vontade para fazer o que vocês sentem que é melhor para a equipa e que o grupo precisa. Tudo é adaptável e não há nenhuma resposta certa ou errada com estas animações. Não há forma de errar, é mesmo só ir experimentando, tentando, vão fazer erros, está tudo bem. É assim que aprendemos e que aprendemos a apropriar-nos desta ferramenta e torná-la a mais pertinente, a mais relevante possível para o nosso contexto, para o nosso grupo. Então, se calhar essa a recomendação fundamental é divirtam-se e não tenham medo, porque são mesmo animações pensadas para ultrapassar barreiras e desbloquear coisas bloqueadas pelo medo. Então é isso que vos desejo, divirtam-se muitíssimo com estas animações e aprendam muita coisa.